Verifica se entrou aí, por favor. Entrou? Então beleza, eu vou ligar lá na outra sala, tá? Eu volto. Boa noite, pessoal. Boa noite àqueles que estão em casa, nos seus lares, no carro, no trabalho. Boa noite àqueles que estão aqui na casa, na Fraternidade do Amor, que está funcionando. E neste momento já vamos começar a nos preparar para a nossa prece de abertura. Se tivermos algum problema com a internet, já pedimos desculpas antes, isso acontece, né? Então, se por um acaso a transmissão for interrompida, nós pedimos que tenham paciência, que continuem conosco, que em poucos minutos ela retorna. Tá? O pessoal está trabalhando aqui para que tudo ocorra da melhor forma possível. Agradecemos já a dedicação do Caio, que está aqui conosco e está se esforçando para que essa transmissão seja realizada, que chegue até vocês. E desde já vamos pedindo a colaboração de todos, porque o nosso tema se refere a todos nós, não é? A alegria. Temos razões para seguir adiante? Se você tem razão, se você tem algum motivo para se sentir feliz, para seguir em frente, qual é o seu motivo? Coloque aqui pra gente, escreva aí, vamos conversar um pouquinho, coloque aquilo que te motiva, aquilo que te reanima, aquilo que te faz pensar, eu devo me erguer sempre e seguir adiante. O que é que te traz alegria? Quais são as suas motivações? Escreva pra gente, coloque aí no chat a sua opinião, a sua mensagem, a sua gratidão. E também podemos ir colocando os nomes de todas as pessoas que nós desejamos ajudar nesta noite com as nossas vibrações. Aqueles que estão em hospitais, doentes ou que estão precisando de vibrações por algum motivo, para se tranquilizar, para se acalmar. Vocês podem estar colocando o nome deles também aí no chat, que ao final nós vamos fazer as vibrações por todos esses nomes que nós colocamos no Instagram e no Facebook. Já vamos convidando vocês para ir sentando de uma forma confortável, colocando um copo de água, uma jarra de água e já estar se conectando, se ligando ao seu mentor, buscando sentir que ele já vai te envolvendo com um abraço amigo, de tranquilidade, de serenidade. Vamos cumprimentando aqui as equipes da Fraternidade do Amor que nos acompanham, todos aqueles espíritos amigos que acompanham os trabalhos que são realizados nesta casa, em especial as palestras, os cursos, aqueles mentores amigos que estão sempre nos inspirando, nos intuindo, e a nossa gratidão a esses espíritos amigos por estarem conosco, porque eles fazem com que acalmemos o nosso coração, eles fazem com que a gente sinta a presença amorosa deles nesta casa. A nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por permitir que tenhamos um cantinho amigo, onde receber aquele encorajamento, aquele alívio para as nossas dores. E vamos neste momento fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor, a estes espíritos amigos da Fraternidade do Amor. Vamos pedindo às fraternidades dos índios Itaporã e Brogotá
que neste momento façam a limpeza dos nossos lares, dos locais onde nós estamos, que façam a limpeza de nossa casa, da Fraternidade do Amor, incluindo esta sala onde nós estamos. Vamos nos ligando aos pretos velhos, caboclos, Fraternidade dos Humildes e Dr. Bezerra de Menezes. Com o Dr. Bezerra de Menezes, vamos até a nossa mãezinha Maria e vamos sentindo o seu imenso amor nos envolvendo, sentindo que o nosso coração bate mais calmamente, nos respirando com tranquilidade, e a nossa mãe nos envolve com este amor tão especial que ela tem por nós. Vamos nos sentindo amados. E vamos com Maria até Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo todos os seus ensinamentos, agradecendo por estar conosco neste momento. Com Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, tudo que somos, tudo que temos, todas as oportunidades desta encarnação, que possamos estar assim, repletos da luz e do amor de nosso Pai, até o final, quando fizermos as nossas vibrações. Graças a Deus. Então nós vamos começar falando um pouquinho de um tema que já é discutido há milhares de anos, não é? Porque o homem sempre falou sobre a alegria, sobre a felicidade, sempre discutiu este tema. E ultimamente tem se discutindo tanto sobre a felicidade que algumas universidades já passaram a criar uma matéria chamada felicidade, né? E aos psicólogos, aos estudantes de psicologia já oferecem o tema nas universidades para que possa haver uma discussão, uma reflexão sobre o tema. Claro que tivemos muitos filósofos, escritores, compositores, quantos cantores não estão aí compondo e cantando músicas com temas ligados à alegria e à felicidade. E nós gostamos muito quando ouvimos essas canções, não é? Nos emocionamos, nos sentimos bem. Quem não fica contente quando alguém traz a alegria? Quem não fica feliz quando uma pessoa alegre, bem-humorada, se aproxima e transforma muitas vezes o ambiente em que nós estamos? Nós sabemos a importância dessa alegria para nós. E ultimamente tem se discutido muito uma pesquisa que foi feita pela Universidade Americana, Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma pesquisa que vocês acham facilmente no YouTube. Essa pesquisa começou em 1938 e há mais de 75, 76 anos cientistas pesquisaram rapazes, foi em torno de 700 rapazes no início, mas entrevistaram estudantes dessa faculdade de Harvard e estudantes da periferia, não somente os estudantes da universidade, como outros jovens da periferia, e questionaram sobre o que seria a felicidade, quais são os motivos, o que os levaria a se sentir feliz no futuro. E eles responderam que se eles tivessem dinheiro, eles seriam muito felizes no futuro. E o segundo motivo apontado foi a fama. Então, esses jovens diziam que ser ricos e famosos os tornaria felizes. Mas passados 70 e poucos anos aí, 76 anos, olha só quanto tempo durou essa pesquisa, né? Eles chegaram a acompanhar a vida destes jovens, muitos casaram, muitos desencarnaram, acompanharam também os filhos desses jovens, ou seja, fizeram uma pesquisa profunda sobre o tema.
E as conclusões da pesquisa apontam que o verdadeiro fator de felicidade, vamos dizer assim, aquilo que realmente contava e trazia felicidade para essas pessoas, era a forma como elas se relacionavam com aqueles que conviviam com ela. Então, o importante para nos mantermos felizes e saudáveis, né, a pesquisa não só falava do sentir-se feliz, alegre, disposto, como também falava da saúde física, apontando aí que a saúde física está ligada também aos nossos relacionamentos. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos, a forma como nós interagimos e relacionamos com as pessoas que estão conosco, influencia no nosso bem-estar, na nossa alegria, na nossa felicidade e na nossa saúde. Uma outra pesquisa que nós vimos, né, na verdade não uma pesquisa, mas um depoimento de uma publicitária na internet, que o título dessa palestra que ela traz para a gente é A Ciência da Felicidade. Então essa publicitária coloca ali que ela foi uma pessoa muito bem sucedida, que ela tinha um carro muito bom, tinha uma casa boa, tinha família bem estruturada, mas que ela não se sentia feliz, que sempre faltava algo para ela. O coração dela estava sempre dizendo que faltava alguma coisa. E num determinado momento da vida dela, ela passou por uma dificuldade muito grande, que foi quando o filho levou um tiro, né, e perdeu, ficou paralisado. E ela disse que foi um momento muito difícil para ela e que ela teve que aprender a conviver com essa dor e a se tornar forte, né? E diz que muitas pessoas falavam para ela assim, mas você é forte. E ela dizia, não, eu não sou forte, eu me fiz forte, né? Eu precisei entender, acolher aquela dor e seguir em frente. E o que ela decidiu fazer? Decidiu fazer palestras, falar sobre a dificuldade que ela teve e motivar as pessoas para que elas sempre seguissem, procurassem sempre ir em frente, nunca desanimar. Então ela transformou essa dificuldade dela em um trabalho voluntário que ela faz, né? Ela faz essas palestras gratuitamente e diz que dessa forma ela preencheu aquele vazio que ela sentia, que não foram os bens materiais que preencheram esse vazio, foi o trabalho voluntário. Nessa palestra que ela faz, ela sempre indica 3 pontos aí que para nós são interessantes, que segundo essa publicitária, nos ajudam a nos sentirmos mais felizes. Um seria a gratidão, ser gratos a Deus, né, por tudo o que acontece. O outro seria meditar, fazer meditação. Então nós sabemos aí que a meditação libera hormônios da felicidade. Então quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, vale a pena. Meditação faz muito bem para nós. E o terceiro ponto é esse que ela faz, né, o trabalho voluntário. Então, através da gratidão, meditação e dos trabalhos voluntários, ela conseguiu preencher esse vazio que ela sentia, se sentir um pouquinho mais feliz, mais disposta, mais alegre, não é? Mas quando falamos da alegria, nós não deixamos para trás a tristeza, não é? A tristeza também nos acompanha. Não tem como a gente falar que estamos sempre felizes ou alegres, mas também não podemos nos entregar à tristeza. E de que forma que nós vamos caminhar com a tristeza e a alegria, né? Precisamos buscar um equilíbrio entre elas. Então, tem um livro que se chama O Profeta, de Khalil Gibran, onde ele fala sobre a alegria e a tristeza. Vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso foi muitas vezes preenchido com vossas lágrimas.
E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cavar suas garras em vosso ser, tanto mais alegrias podeis conter. Não é a taça em que verteis vosso vinho, a mesma que foi queimada no forno do oleiro? Então aquela taça de vidro bonita, ela passou a ter um sofrimento, vamos dizer assim, ela passou pelo fogo para que pudesse ser modelada, não é? E não é a lira que acaricia vossas almas, a própria madeira que foi entalhada à faca? Quando estiverdes alegres, olhai no fundo de vosso coração e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis que, na verdade, estáis chorando por aquilo mesmo que constituiu o vosso deleite. Alguns dentre vós dizeis, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Eu, porém, vos digo que elas são inseparáveis, vêm sempre juntas, e quando uma está sentada à vossa mesa, lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Então, a tristeza está na mesa, a alegria está na mesa, a tristeza está na cama, ou ao contrário. Em verdade, estáis suspensos como os pratos de uma balança, entre vossa tristeza e vossa alegria. Então, muitas vezes, aquele mesmo motivo que te deixa triste é o que futuramente vai te trazer alegria, né? Ou, ao contrário, aquele que hoje talvez te dê alegria, no futuro pode te trazer uma tristeza, que é o que acontece, por exemplo, quando alguém que nós gostamos desencarna, e nós ficamos tristes, mas ao invés de pensarmos naquela tristeza, por que não lembrar dos bons momentos que tivemos com aquela pessoa? Então a tristeza e a alegria caminham juntas e cabe a nós dar mais força a uma e compreender a outra, né? Dar mais força aos pensamentos alegres, positivos, ser mais otimistas, mas também compreender quando a tristeza vem, quando a dor chega. Lembrando que ela é temporária. E quando a gente fala em tristeza temporária, a gente lembra do Chico Xavier, não é? Quando ele estava passando por um momento de grande dificuldade, de muita tristeza, ele pediu a Emmanuel que fosse falar com Maria de Nazaré, que pedisse um conselho a ela. E depois de algum tempo, Emmanuel volta e diz, Chico, a mãe de Maria, a mãezinha, a mãe de Maria, desculpem gente, a mãe de Jesus, Maria Santíssima, mandou um recado. Aí o Chico pegou a caneta, pegou um papel, né, estava acostumado já a psicografar, né, e pronto, eu vou anotar, pode começar a falar que eu vou anotar. E aí o Emmanuel começa, Chico, a mãe de Jesus mandou dizer, isso também passará. Ponto final. Aí o Chico olha para o Emmanuel, como Emmanuel? Que mais? Aí o Emmanuel, a mãe de Jesus mandou dizer, isso também passará. Ponto final. A mensagem era só essa, era uma frase. E Chico depois coloca essa frase na cabeceira de sua cama para que pudesse sempre estar relembrando, né? E aí contam os amigos de Chico que quando, em certo dia, quando Chico estava de certa forma alegre, eufórico, né? O Emmanuel se aproxima dele e diz, Chico, lembra daquela frase? Volta lá e vai ler, isso também passará. Então, tanto a tristeza quanto a alegria em excesso também passam, tudo passa, não é? Então, nós é que precisamos encontrar um equilíbrio, que a alegria na forma de euforia já estaria aí a mais. Nós precisamos encontrar aquela alegria com serenidade que vem muitas vezes, como nós dissemos, dos nossos sentimentos da gratidão, das meditações que nós fazemos, do nosso trabalho voluntário, porque aquele que faz o trabalho voluntário sente uma alegria imensa no seu coração. Não é? Muitos de nós fazemos e sentimos que é um trabalho que nos preenche o coração de uma forma que fica até difícil para a gente explicar, não é?
Bom, continuando, falando ainda sobre Emmanuel, o Emmanuel tem uma mensagem onde ele se refere ao apóstolo Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso, visitando a região de Tessalônica, que nome difícil, né? Região de Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Isso aí foi 50 a 52 depois de Cristo. Então, o Paulo de Tarso, visitando essa região, fez amizade com muitas pessoas ali e encontrou bons amigos, né? Ele se sentiu muito alegre de estar entre aquelas pessoas, mas era uma passagem, né? Ele não ficaria naquela cidade para sempre, teria que visitar outras cidades. Sabemos que os apóstolos percorriam muitas regiões, não é? E depois ele estando em uma outra região, como não poderia retornar e conversar com os tessalonicenses da região de Tessalônica, como ele não poderia retornar, ele enviou uma epístola ou uma carta. E nesta carta, a gente vai ler desta carta 3 versículos, 16, 17, 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o Paulo de Tarso se preocupou em mandar uma mensagem de motivação, pedindo que eles estivessem sempre orando, mas que eles estivessem alegres, porque regozijar significa alegrar-se. E o Paulo pedia para que eles orassem, que eles continuassem agradecendo a Deus por tudo, que tivessem paciência, porque muitos eram perseguidos por estar tentando ali divulgar ou praticar os ensinamentos de Jesus. Nem todos eram aceitos, né? Muitos cristãos eram perseguidos. Então Paulo envia esta carta pedindo que eles tivessem alegria, que eles regozijassem, que eles se alegrassem. E no livro Fonte Viva, que Chico psicografa, Emmanuel lembra esse versículo e diz assim: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos felizes. Então, essa alegria não é somente para aqueles momentos em que está tudo bem, em que acontece algo de bom na nossa vida, é também para aqueles momentos mais difíceis, não é? Em que nós estamos passando por alguma dificuldade, em que estamos tristes, mas conseguimos encontrar em nós a confiança, a resignação, a fé, acreditando que aquilo é passageiro, confiando na sabedoria de Deus, nosso Pai. Emmanuel continua: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos neste particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Não é? Depois de uma tempestade, o ar não fica mais limpo, o céu não fica mais azul. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a cantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Então, o homem é que muitas vezes, né, ao contrário da natureza, né, muitas vezes ele se fecha de uma tal forma no seu pessimismo, nas suas expressões, que ele transmite a desesperança, não é? Aquelas pessoas que se aproximam de quem está triste, desanimado, o que é que elas vão sentir, não é? Ah, mas eu não sou perfeito. Com certeza, nós temos momentos de dificuldade, mas os Espíritos nos incentivam sempre, nos motivam sempre a vencer
essa face, esse pessimismo, a vencer, a lutar contra isso. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação do engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Então vamos lembrar que temos uma tarefa a cumprir, temos uma missão a cumprir e reencarnamos para isso. Não é? Pedimos esta oportunidade de estarmos hoje aqui justamente para cumprir uma tarefa. Então, se por vezes nós desanimamos, nós nos entristecemos, vamos procurar trabalhar o nosso pensamento, tendo a imagem de Jesus, os exemplos de Jesus à nossa frente. A experiência é o que é, nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitarmos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. O apóstolo, assim como o nosso Mestre Jesus nos deixou esse exemplo, estamos todos nos esforçando, não é? E os exemplos ficam para nós, os exemplos de Jesus, as palavras de Jesus e tudo que nós temos na nossa doutrina, tantos ensinamentos, basta abrir o Evangelho, basta pegar as mensagens que nós recebemos para ver a preocupação desses espíritos amigos e nos incentivar e nos motivar a seguir em frente. E muitas vezes esse incentivo vem através de um amigo, através de um familiar, através das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Porque nunca estamos abandonados, sozinhos, estamos sempre cercados de pessoas que foram colocadas ali para nos incentivar, para nos ajudar. Nas palavras de Jesus, já temos razões para seguir em frente, não é? Quando Jesus nos fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, nas palavras de Jesus, nós já sentimos que devemos, que temos algo em que confiar, porque Jesus nos traz mensagens em todo o seu Evangelho, quando nos pede: observai as aves do céu, observai os lírios do campo. A todo momento, Jesus está nos trazendo esperança, consolo. Cabe a nós colaborarmos com estes espíritos amigos que Deus, nosso Pai, permite estar ao nosso lado, nos incentivando, nos trazendo esperança, nos trazendo consolo. No Livro dos Espíritos, nós temos muitas passagens em que nos orientam no sentido de não termos apego à matéria, porque muitas vezes nós acreditamos que o trabalho incessante na busca dos bens materiais vai nos trazer riquezas, conforto. E não podemos negar que aqui na Terra
o bem material traz um certo conforto, não é? E nos alivia a fome, nos traz sim uma certa alegria, mas não é a alegria, dessa alegria que nós gostaríamos de falar, é de uma alegria do encontro com a mensagem de Jesus, quando Jesus nos diz que observemos que não adianta guardarmos muito trigo no celeiro, não adianta queremos guardar todos os bens materiais e nos dedicarmos demais ao nosso trabalho. Muitas vezes mal temos tempo para encontrar com a nossa família, muitas vezes mal conversamos com os nossos amigos, porque queremos enriquecer, queremos ajuntar um tesouro material. Mas estas coisas materiais são passageiras e nós sabemos. Então, quando desencarnamos, não levamos nada disso. E a nossa alegria com Jesus está muitas vezes neste momento de encontro com os nossos familiares, de encontro com os nossos amigos, quando o que importa para nós é ouvir o que o outro tem a dizer, é dizer algo que possa incentivar, que possa motivar o nosso amigo que muitas vezes está desanimado. Essa é a nossa tarefa. Será que nós estamos nos preocupando demais com a parte material, buscando demais o ouro e deixando de prestar atenção naquelas pessoas que nos acompanham, que muitas vezes precisam da nossa atenção, da nossa palavra, e nós não estamos ali ajudando, participando, não é? Porque temos aquela preocupação do trabalho. O trabalho também é importante para nós, porque nos traz alegria. Quando nos dedicamos ao trabalho e fazemos o melhor possível, nós nos sentimos felizes. Mas é preciso encontrar um equilíbrio para que possamos estar tendo boas relações com aqueles que estão conosco, como dizem as pesquisas. É importante para nós estarmos com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque a nossa evolução espiritual se fará através desses relacionamentos, através da paciência que nós desenvolvemos, através daquele trabalho de reforma íntima, através da nossa compreensão, através da compreensão das nossas diferenças, porque convivemos com pessoas diferentes, não é? Cada um traz ali os seus defeitos, as suas virtudes, e esse é o nosso desafio, saber conviver. Saber conviver e, apesar das dificuldades, de algumas mágoas e ressentimentos, fazer valer em nós a alegria, a confiança, a paciência, confiar que tudo aquilo que está acontecendo conosco é efeito de uma programação, que nós fizemos uma programação para que pudéssemos evoluir. Muitas vezes, na pergunta 928, Kardec pergunta sobre as nossas aptidões. As aptidões naturais que nós trazemos. Muitas vezes nós trazemos alguns talentos que não são utilizados. Então, muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto, e falando assim um pouquinho de profissão, né? Antigamente havia muita preocupação em se tornar um advogado, um médico, um engenheiro, e hoje a vida mudou um pouquinho. Muitas vezes a gente tem que mudar de tarefa, né? Fazer algo um pouquinho diferente daquilo que nós gostaríamos, ou mudar um pouquinho a nossa área, porque nós estudamos talvez para trabalhar na área de direito, mas talvez não estejamos encontrando a oportunidade que gostaríamos. E aí a vida mexe com a gente e nos pergunta assim, por que não um outro trabalho? Então, existe algo assim no Livro dos Espíritos, dizendo que muitas vezes por orgulho, por status, ou até por preconceito social, algumas pessoas não querem desenvolver um outro trabalho, né? Então, olha só como o orgulho, o preconceito muitas vezes nos faz sofrer. Não precisamos também, para ser felizes, não nos pressionarmos tanto, não permitir que o nosso orgulho tome conta de nós. Por
por que não desenvolver uma outra atividade? Por que não uma tarefa mais simples, muitas vezes? E quem sabe, se nesta tarefa simples eu não vou me sentir feliz. Então, que não tenhamos preconceito e orgulho na hora de escolher os nossos caminhos, porque muitas vezes um caminho diferente nos traz, sim, alegria. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Olha a pergunta 931 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos nos dizem que nenhuma classe social é perfeitamente feliz. O que se crê a felicidade esconde frequentemente dores, né? Então, sempre existe algum problema. É uma ilusão achar que alguém é totalmente feliz porque tem dinheiro, porque tem fama. Todo mundo tem problema, não é? Então, muitas vezes a inveja ou desejar aquilo que o outro tem também trazem sofrimento, porque nós temos a ilusão de que tudo aquilo que alguém possa ter vai trazer felicidade. Quando não, nós sabemos que muitas vezes a dificuldade de uma família que tem muitas posses pode ser uma doença, não é? Pode ser um conflito familiar. Então, não vamos julgar, não vamos invejar ninguém. Vamos entender que nós temos exatamente aquilo que nós precisamos ter naquele momento para que nós possamos evoluir. Os recursos sempre virão de uma forma ou de outra. Cabe a nós trabalhar, nos esforçarmos, mas sem invejar ninguém, não é? Porque todos aqueles que estão à nossa volta, mesmo aqueles que parecem muito felizes, também têm os seus problemas, não é? A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhes dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Como nós dissemos, estamos sempre cercados de pessoas que vão nos motivar, que vão nos trazer alegria, e que sejamos gratos ao nosso Pai por essas oportunidades. Vale muito a pena ler no Livro dos Espíritos a Lei do Progresso, porque nessa parte do Livro dos Espíritos nós percebemos o quanto estamos destinados a evoluir, o quanto todos os problemas, dificuldades são passageiros. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança o suficiente, Deus traz alguma outra forma de aprendizado. Então, muitas vezes nós passamos por dificuldades, até coletivas, não é? Mas essas dificuldades, elas vêm para que nós possamos acordar, para que nós possamos desejar fazer algo e modificar aquela situação. E o Livro dos Espíritos nos coloca que nós sempre evoluiremos, nós vamos evoluir, que o progresso é lei de Deus. Se fôssemos pensar nas características dos espíritos que mais sofrem, essas características elas estariam ligadas, conforme a pergunta 970 do Livro dos Espíritos. Essas características seriam inveja, invejar tudo o que lhe falta. Então, invejando tudo que você não tem, ou se lamentando demais por tudo que você não tem, você acaba sofrendo. Desgosto, ciúme, raiva, desespero, remorso, ansiedade. Então, muitas vezes, a nossa falta de confiança, falta de fé, as nossas dúvidas, o nosso orgulho é que nos fazem sofrer. Mas, por outro lado, os espíritos bons, que se sentem mais felizes. Quais são as características? Aí a pergunta 967 do Livro dos Espíritos. Conhecem todas as coisas e não sentem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição,
nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos e nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Então, a felicidade na Terra é relativa, como diz o Evangelho, está ligada ao nosso nível evolutivo, né? Então, vamos compreender aí que, à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos preocupando menos com os bens materiais e vamos nos preocupando mais com as nossas atitudes, menos com a atitude dos outros, né? Porque quanto mais nós focamos naqueles que estão ao nosso redor, na forma como eles estão agindo, criticando, julgando, mais infelizes nós ficamos. Então, precisamos focar em nós, nas nossas atitudes, naquilo que fazemos, na forma como fazemos, o que podemos fazer para melhorar, não é? E assim, colocando o foco na nossa reforma íntima, na nossa evolução espiritual, nós nos sentimos mais em paz, mais felizes, porque a nossa alegria aqui na Terra depende de seguir os ensinamentos de Jesus, né, de estar dentro das leis de Deus, e para isso precisamos estar sempre estudando, conhecendo o Evangelho, e depende desse foco que nós colocamos nessa tarefa de reforma íntima. Não é? Então, esse foco nos trará serenidade, equilíbrio, e que possamos, nos momentos de dificuldade, transformar os nossos pensamentos, colocando ali mais otimismo, mais coragem, perseverança. Nós vamos deixar aqui algumas frases de Chico Xavier. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. Aceitar-se como você é. Doe a vida o que você tem de melhor, e você caminhará mais feliz. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa, contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho de amor. Então não fica aí se remoendo, aquele pensamento triste. Procura transformar o seu pensamento e fazer algo. Trabalhe em bem do próximo, faça um trabalho voluntário, ajude, né? Una-se a pessoas que também têm esse ideal. Recorda, felicidade é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Então, a felicidade se constrói. Nós sabemos que Chico Xavier, ele pediu para desencarnar num dia em que o povo brasileiro estivesse feliz, né? E foi o que aconteceu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol. Então, Chico desencarnou no momento em que o nosso povo estava feliz. Esse era um desejo dele. E é um motivo de alegria para nós poder falar do Chico, porque a doutrina espírita hoje, ela já está em muitos países, não está somente no nosso país, né, no Brasil, porque os livros de Chico já foram traduzidos para mais de 30 idiomas diferentes. O livro mais lido seria o livro Nosso Lar, que tem mais de 3 milhões de unidades vendidas, aí, comercializadas só aqui no Brasil. O livro Nosso Lar, a gente sabe, né, que foi produzido o filme, em 2010 foi produzido o filme Nosso Lar. Quem não assistiu, assista, é um filme maravilhoso, não é? Então, esses dados, essas informações são do jornal Mineiro e da Fundação Cultural Chico Xavier. Jornal do Estado de Minas,
e da Fundação Cultural Chico Xavier. É uma alegria para nós saber que a nossa doutrina está aí viajando o mundo e chegando a países diferentes. Nós estamos quase chegando ali no nosso encerramento, né? Então, vamos trazer uma mensagem que se chama Alegria, psicografada por Chico Xavier, e depois a gente vai encerrar. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia, e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Essa é a psicografia de Chico Xavier, do Espírito Meimei. Então, mesmo que hoje o céu esteja nublado, nós sabemos que amanhã ou depois o sol voltará a brilhar. E a gente ainda fala mais, né? A gente sabe que sobre aquelas nuvens o sol continua brilhando. Somos nós que muitas vezes não estamos vendo. Então, que o nosso ponto de vista seja esse. O sol continua lá, mesmo quando o céu está nublado. Assim como temos dentro de nós, do nosso coração, um sol imenso, né? Temos uma luz intensa dentro de nós, que é a presença de Deus, nosso Pai, que são os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, que nós guardamos em nós. Então, vamos partindo para o nosso encerramento. Nós agradecemos a companhia de todos, encarnados e desencarnados, fazendo esse elo, essa união de amor, essa energia, porque juntos nós vamos sempre nos fortalecendo, né? E vamos caminhando adiante de mãos dadas, vamos unidos, um incentivando o outro. Mas vamos estar atentos, porque talvez alguém perto de nós esteja triste, e somos nós que vamos socorrer. Como amanhã estaremos tristes e alguém virá nos socorrer, mas para isso precisamos observar, olhar ao nosso redor, não é? Então vamos partindo para o encerramento, vamos fechando os nossos olhos e neste momento nós agradecemos todos aqueles que estiveram conosco e vamos deixar vibrações de paz, de luz, amor, coragem, fé, alegria e esperança, para que os espíritos responsáveis pelas nossas vibrações levem onde for necessário, envolvendo o nosso planeta em uma luz intensa, envolvendo o nosso Brasil, envolvendo as nossas crianças, jovens, idosos e todos aqueles trabalhadores do bem, deixando muitas vibrações de amor. Vamos vibrando por todos os nomes colocados no Instagram, no Facebook. Vamos pedindo a fluidificação de nossas águas. Vamos vibrando por nós, levantando os nossos braços para que possamos recarregar os nossos chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Podemos baixar os nossos braços com muita gratidão por esta noite e por Deus ter permitido que estivéssemos juntos. Vamos encerrar com oração também psicografada por Chico, pelo Espírito Amaral Ornelas.
é uma psicografia que se chama Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desválidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que nossa mãezinha Maria esteja em nosso coração, que Jesus esteja em nosso lar, que possamos estar ligados e conectados com o amor de Deus nosso Pai. Muita paz, graças a Deus. Nós agradecemos e lembramos que hoje é o último dia para fazer encomenda dos nossos lanches da Calabresa, que vão ajudar na nossa casa. Nós temos aqui 2 campanhas, as campanhas de Natal. Então venham até a nossa casa fazer o seu tratamento, nos ajudem com as campanhas. Lembrando que a Escola de Aprendizes do Evangelho, Escola de Médiuns, está com inscrições abertas para o próximo ano de 2022. E este sábado, às 10 horas, é muita alegria para a gente agora falar isso, né? Vamos ter a palestra presencial, e com muita alegria que nós convidamos para que venham neste sábado, às 10 horas, assistir presencialmente a palestra. A palestra de nossa irmã Vera Ruiz e de convidados, e o título da palestra é Superação e Espiritualidade, este sábado, dia 16, às 10 horas. Gente, muito obrigada, muita paz a todos. Graças a Deus.